Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Silvia Lopes. Aqui na Inovar, dentre outras atividades, eu também sou responsável pela área de recursos humanos. E eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Para nós é uma grande alegria ter vocês aqui nessa live que trata sobre a saúde mental no trabalho. E normalmente a Inovar costuma fazer lives sobre os resultados dos nossos planos, né? Todos gostam de saber os resultados, mas nós também entendemos que é muito importante, além de cuidar das finanças, cuidar da nossa saúde, né? E a saúde mental, ela foi um tema muito discutido no mês passado, né? O Setembro Amarelo. Sim. Embora nós já estejamos, acho que alguém está com o áudio aberto. Lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 puder pessoas. fechar, por favor. Obrigada. Então, e a saúde mental, apesar de ter sido muito discutida, né, no mês anterior, o Setembro Amarelo, nós escolhemos continuar falando sobre esse tema, porque nós acreditamos que a saúde mental é importantíssima. E não apenas no ambiente de trabalho, mas também em todos os momentos da nossa vida, né? Que tem ficado cada dia mais corrida, mais complicada. Então, é muito importante a gente dar atenção a esse tema. Então, o objetivo dessa live é conscientizar o nosso público a importância de prevenção de doenças decorrentes do estresse, como a ansiedade, a depressão, pânico, entre outras, né? E para isso nós convidamos a Andréia Pinheiro. A Andréia é psicóloga, é certificada em neurociências, muitíssimo experiente nesses assuntos, né? De transtorno de humor, de depressão, ansiedade. Então, vamos ouvir a Andréia. Andréia, você tem a palavra. Olá, oi Silvia, bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui podendo falar sobre esse assunto. Né? Eu digo que é um dos meus propósitos é desmistificar um pouquinho, né, essa questão da saúde mental. E eu trouxe algumas informações aqui para dividir com vocês. Espero que seja útil. Né, à medida que vocês tiverem questionamentos também, pode me interromper para a gente conversar sobre isso. Se for da preferência de vocês também, a gente pode deixar para o final. Mas a minha intenção aqui hoje é poder contribuir e trazer informações importantes e relevantes para que a gente possa desenvolver habilidades aí de assertividade e colocar em prática aí todo o nosso potencial para a elevação, aí, o cuidado da nossa saúde mental. Então, a saúde mental no trabalho vai ser o nosso tema aqui dessa conversa, desse bate-papo de hoje. Se quiser passar o slide, né? A Silvia já me apresentou, né? Eu sou psicóloga clínica, sou supervisora clínica também, tenho aí alguns anos de experiência como psicóloga, tenho algumas formações, tal, mas eu acho que a gente precisa partir para aquilo que de fato é importante aqui, é a gente falar sobre a saúde mental. Então, vamos começar, que tem bastante assunto interessante para a gente conversar hoje. Tá? Então, vamos entender um pouquinho o que seria essa definição de saúde mental, né? Segundo a OMS, aí a gente tem uma definição, né, de que saúde mental é um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com os momentos estressantes da vida, desafiadores, né? E por passar, né, por esses momentos, que ela esteja resiliente o suficiente, né, desenvolvendo essas habilidades de aprender e trabalhar bem, e, além do mais, contribuir para a melhoria da sua comunidade. Então, saúde mental não é só ausência de adoecimento, tá? Mas para além disso, então você precisa estar, né, com as suas funções mentais adequadas para que você possa desempenhar bem suas funções do dia a dia, nas maiores partes do seu dia, da vida, de todas as áreas da vida, e também contribuir para a sociedade. Pode passar. Então, qual que é a importância da saúde mental no trabalho?
né? De forma geral, a gente precisa entender que a saúde mental, ela é importante, né, para nós, indivíduos, de uma forma geral, né? Porque o adoecimento mental, hoje em dia, ele é uma das causas, né, de maior incapacitação para as atividades laborais, né? Então, por que é importante que a gente esteja com a nossa saúde mental em dia? Né? Porque isso vai impactar, né, na nossa produtividade, no desempenho, na nossa criatividade, né, na melhora do clima na organização, né? Pessoas com a saúde mental ali em dia, elas conseguem se relacionar de uma forma mais prazerosa, com o trabalho, de uma forma mais assertiva com os seus colegas, né? Para as organizações também, ela pode contribuir com essa retenção desses talentos, né? E a redução do absenteísmo, que seriam as faltas, e do presenteísmo também, né? Que é um outro fenômeno que a gente vê muito hoje nas organizações, daquele colaborador que vai para o trabalho, ele não falta, mas é como se ele estivesse ali simplesmente batendo um cartão. Né? Ele não consegue mais desempenhar as suas atividades de forma sustentada, produtiva. Né? Ele está com um esgotamento daqueles estressores daquele ambiente. Então, ele vai, mas é como se ele não estivesse mais ali. Tá? Então, dentro das organizações, se a gente pensar sobre saúde mental, ela impacta nessas áreas. Pode passar. Agora, os prejuízos, né, desse adoecimento mental. Então, para as organizações, a gente vai ter um aumento dessa rotatividade aí, né, de funcionários, a redução da qualidade e produtividade, né, desse colaborador, maiores conflitos interpessoais, porque a pessoa que está adoecida, né, ela fica mais irritável, ela já não tem mais a mesma paciência, né, a assertividade diminui bastante, ela fica com baixa tolerância, né, para lidar com esses desafios. Isso também pode comprometer, né, o trabalho de toda a equipe. Né? Um colaborador adoecido, ele pode comprometer o trabalho da equipe e também comprometer, né, ter um risco maior de imagem da empresa. Né? Porque se ele não está bem, muito provavelmente, né, as metas e prazos estabelecidos ali talvez não consigam ser alcançados. Né? Isso pode trazer prejuízos, né, da organização que tem que entregar, né, aquele trabalho, né, para as pessoas que contrataram esse serviço, e também consequências legais e financeiras, né, um gasto muito maior para essa organização, para os cuidados desse trabalhador que já está adoecido, ou nesse sistema aí de rescisão, de troca constante, essa rotatividade de funcionários. Pode passar. Então, aqui a gente tem mais uma definição, né, do que seria o trabalho, né, esse conjunto de atividades produtivas, criativas, que nós exercemos para atingir um determinado fim, e esse fim pode ter significado diferente para as pessoas. Para algumas pessoas, esse trabalho pode estar muito mais relacionado a uma questão mesmo de remuneração, de salário. Para outras pessoas, esse trabalho pode estar relacionado a um sentido, né, um propósito, a pessoa está relacionando aquela atividade laboral a algo que traga para ele esse sentido de pertencimento, de realização. Né? Então, nós temos definições aí múltiplas e indivíduos com a sua subjetividade. Então, o trabalho também tem esse sentido, esse significado diferente para cada um de nós. Pode passar. Pode passar, relação das pessoas com o trabalho, vamos falar um pouquinho. Né? O que a gente vê hoje? Né? Quando a gente fala em saúde mental, né, no ambiente laboral, a gente está falando daquilo que a gente chama de estresse ocupacional. Tá? E a gente pode ver que esse estresse ocupacional, ele pode ser desencadeado por uma série de fatores, né? Mas o que acontece geralmente é uma combinação dele. Então, existem fatores individuais da própria pessoa, de cada um, e existem fatores da própria organização, tá? Desse ambiente de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho aí do perfil, né, de fatores individuais que pode elevar essa vulnerabilidade aí para o adoecimento mental no trabalho. Então,
Qual que é o perfil dos indivíduos, né, que geralmente estão mais vulneráveis para esse adoecimento aí, esse estresse ocupacional? Então, são pessoas, são colaboradores extremamente esforçados. Eles são extremamente esforçados, dedicados. O trabalho, né, tem esse significado de fator de realização na vida dessas pessoas. Eles são extremamente controladores, perfeccionistas, muitas vezes competitivos, né, pessimistas. Quando a gente fala em pessimismo, né, esse perfil pessimista é aquela pessoa excessivamente precavida, preocupada, né? O foco dela está sempre geralmente voltado para o futuro, né? E para um desfecho ruim. Então ele está sempre preocupado de poder minimizar, né, resultados ruins para a equipe, para a organização de modo geral. Então, ele está sempre antevendo situações catastróficas ali que pode acontecer. Ele coloca, muitas vezes, alta expectativa, né, nesse trabalho. Eles são bastante defensivos e super envolvidos. Né? Então, são pessoas que têm esses traços de personalidade e eles estão o tempo todo tentando dar conta dessas demandas, tentando se superar, tentando colocar limites, né, altíssimos ali para esse desempenho. Não que não seja importante, né, que alguma medida a gente tente desenvolver algo que eu chamo de maestria, que é muito diferente dessa característica perfeccionista, né? Porque se a gente for pensar em perfeccionismo, a gente tem um perfil dentro dos nossos consultórios que a gente recebe, que a gente chama de perfeccionismo clínico, né? Que são pessoas altamente controladoras, né? Exigentes, mas que elas têm um prejuízo também relacionado a esse perfil, né? Muitas vezes acabam procrastinando, né? Não conseguem entregar aquelas demandas, não por falta de capacidade e habilidade, mas porque elas precisam estar o tempo todo revendo, olhando, checando, verificando, né? Isso pode fazer com que as pessoas percam prazos, né? Deixem o restante da equipe ali tensa, né? Porque eles precisam entregar, precisam dar conta daquelas atividades, mas às vezes tem alguma pessoa da equipe ali, algum líder ali, algum gestor, né, que tem esse perfil mais perfeccionismo e fica checando, né, todo o trabalho o tempo todo. Isso às vezes pode trazer prejuízo para a equipe como um todo e para a organização, que é diferente de adquirir maestria. Maestria é a gente querendo se superar, melhorar a cada dia, né, naquilo que a gente faz, construir novas habilidades, buscar conhecimento, tá? Então, tem uma diferença aí entre maestria e esse perfeccionismo aí que a gente diz que pode ser um fator predisponente, né, de risco para esse adoecimento laboral aí. E a falta de limite claro, né? Isso a gente vê bastante, né? Pessoas que não conseguem estabelecer limites, né, entre trabalho e vida pessoal. Ele coloca essa atividade laboral como uma área central da vida, né? E ele não consegue distribuir o tempo, né, com qualidade de vida. Ele não consegue ter tempo para cuidar da sua saúde física, da saúde mental, das relações fora do trabalho, né, com a família, amigos, lazer. Então, são pessoas também que estão o tempo todo, né, justificando a falta de tempo para dar conta dessas atividades no ambiente de trabalho. Pode passar. Agora, fatores de risco, né, dentro do ambiente organizacional. Então, a gente conversou um pouquinho aí sobre um perfil, né, uns traços de personalidade do indivíduo, da pessoa, né, do colaborador. Agora, a gente vai olhar um pouquinho para essas questões relacionadas a fatores, né, que podem ser fatores de vulnerabilidade para adoecimento, né, mental no ambiente de trabalho. Então, um ambiente que tem uma carga horária excessiva, com altas exigências, né, do colaborador, um ambiente, e me parece que esse é um dos fatores, né, de causa
de adoecimento, que é essa falta de reconhecimento que o colaborador sente dentro do ambiente laboral. E esse reconhecimento, muitas vezes as empresas têm programas, né, de reconhecimento ali, de motivacionais talvez, né, com premiações, salários, tal, e isso é muito bom, é muito importante, mas muitas vezes a falta de reconhecimento, de valorização daquele colaborador é um fator de adoecimento, né, que a gente vê na maioria das organizações, seja ela pequenas, grandes, né, em diferentes setores profissionais. Né? O profissional se sente desvalorizado, ele não sente reconhecido todo o seu esforço, toda a dedicação, né, todo o tempo gasto para desenvolver aquele trabalho, para entregar. Então, essa falta de reconhecimento, de valorização por parte da organização, da liderança, da gestão e dos colegas, né, da equipe de trabalho. Esse é um fator que a gente precisa estar muito atenta, né, todos nós, né, a equipe, os colegas, os gestores, para que a gente possa ter programas aí onde a gente possa desenvolver essas habilidades de comunicação e reconhecimento dos colaboradores. Então, o excesso de responsabilidade, a competitividade alta, né, desleal dentro do ambiente de trabalho, ausência de diretrizes claras. Então, muitas vezes o colaborador, ele recebe uma demanda excessiva, que ele tem alta responsabilidade e ele não tem essa diretriz clara do que de fato é esperado dele, do que de fato ele precisa fazer. Então, muitas vezes ele fica perdido. Né? Muitas vezes ele entra naquele jogo de demandas conflitantes, ele tem duas lideranças ali, né, que são contrapostas ali no pedido. Né? Então, ele fica naquele jogo, né? Ele não sabe para onde ele vai. Esse colaborador também sofre um alto nível ali de estresse. Tá? A pressão de tempo, isso a gente vê não só nas organizações, né? Isso parece que se tornou uma questão da humanidade, né? A gente sempre está achando que o tempo não é suficiente, que a gente falta tempo para a gente dar conta de todas as demandas. E o que a gente está vendo, né, é uma falta, uma dificuldade que nós estamos tendo de nos organizarmos quanto pessoas, né, e de colocarmos limites claros, né, para as diversas demandas que a gente tem na vida e essas diversas áreas da nossa vida. Tá? A cultura da organização também pode ser um fator de adoecimento. E um outro fator, né, que a gente pode chamar de desencadeante para adoecimentos na saúde mental, é a pouca autonomia na tomada de decisão. Então, em organizações onde todas as decisões ficam muito centralizadas, não que às vezes não seja importante, dependendo da decisão, né, tem uma gerência, tem um líder ali, um grupo de pessoas que decidem, a baixa autonomia, né, dos seus colaboradores, diante dos processos, de como vai ser a tomada de decisão dos processos, de como isso vai ser executado, né? Autonomia para que ele possa, e liberdade também para que ele possa dizer, né, falar, expressar as insatisfações, né, as dificuldades que ele está enfrentando ali para dar conta daquelas demandas, né, ou de ideias, mudanças ali naquela estrutura, né, que foi criada para desenvolver aquele trabalho. Então, assim, a pouca autonomia para decisões dentro das organizações também é um fator de risco bastante alto para o desenvolvimento de adoecimento mental. Outras questões também são a injustiça no ambiente de trabalho, né, aquele ambiente de trabalho muito poluído, cheio de fofoca, né, onde o colaborador percebe que ele pode estar sendo, de alguma maneira, ali perseguido, ou de que as pessoas estão cometendo algum tipo de injustiça, ele também se sente injustiçado com relação ao seu contrato de trabalho, né, ele está desempenhando muito mais atividades do que aquilo que foi acordado, tanto no contrato escrito, quanto, né, nos acordos verbais. E a falta de apoio social, apoio mútuo entre as pessoas. Né? Se ele está num ambiente onde ele não se sente seguro, onde ele não tenha pessoas que ele possa confiar, desabafar, conversar, né? Esse senso de pertencimento, esse ambiente também é um ambiente mais propício, né, para o adoecimento desse colaborador. Pode passar.
Isso aqui a gente já começou falando, estresse ocupacional, né? Então, a gente precisa entender que o estresse, de uma forma geral, ele não é negativo, ele não é adoecedor, né? O estresse nada mais é do que uma reação física, uma resposta física e emocional que a gente tem, né, no nosso corpo diante de desafios que a gente precisa lidar no dia a dia. Agora, quando esse estresse se torna algo muito persistente, né, a frequência desse estressor e a intensidade com que isso acontece, aí sim a gente pode começar a falar desse estresse causador de adoecimento. Tá? No nosso caso aqui, nós estamos falando de estresse ocupacional. E o estresse ocupacional em si, ele não é um transtorno mental, tá? Ele é um fator que pode desencadear a abertura de doenças mentais, quadros de adoecimento mental, tá bom? Pode passar. Então, vamos lá. O estresse ocupacional, né? Então, o que a gente precisa observar, né, dentro das nossas organizações ali, do nosso ambiente de trabalho, que pode ser um indicador, né, que existe algum colaborador ali, né, que pode estar passando por esse estresse ocupacional, esse estresse ocasionado dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, esse colaborador pode começar a ter alterações de humor, né? Ele passa um colaborador que talvez, né, seja mais bem-humorado, que gosta de interagir, conversar, ele passa a ter um humor diferente daquele que é comum, rotineiro para ele, né? Ele pode parecer mais triste, mas ele também pode estar mais irritado, irritável, né? Menos assertivo, impaciente. Ele pode se queixar de alterações no sono. Essa me parece que é uma das queixas centrais, né? Uma queixa que chega muito nos consultórios, né? Pessoas com dificuldade para dormir, né? Ou de pegar no sono, a pessoa que está muito preocupada, né? Não consegue manejar ali aquelas preocupações na hora que vai adormecer, ou pessoas que não conseguem ter uma noite de sono de qualidade. Ou elas despertam ao longo da noite, ou elas acordam, né, com um tempo muito menor do que aquilo que era esperado. Então, alterações no sono são muito comuns, né? É um fator que acontece devido a esse estresse ocupacional. A irritabilidade, lapsos de memória, né? A pessoa começa a perceber que está com dificuldade de se concentrar, né? De colocar atenção, foco naquela atividade. Ela pode começar a desenvolver quadros orgânicos, né? Como alergia, dores crônicas, dor de cabeça, enxaqueca, dores, tensão muscular, questões relacionadas ao aparelho digestório, tá? Então, pode começar aí uma apresentação, né? A primeira apresentação pode aparecer como causas orgânicas, tá? Para depois a gente entender que de fato aquilo está sendo desencadeado por esse estresse ocupacional. E esse comportamento aqui compulsivo, que é o que a gente vê muito também, isso chega muito para atendimento, né? Desse estresse ocupacional, que é esse comportamento compulsivo. E o que seria? Né? São comportamentos que o colaborador passa a ter, né, de forma disfuncional, para tentar regular suas emoções, tentar se regular diante desse estresse que ele está sentindo, dificuldade para dormir, essa pressão por entrega, dificuldade de criar, de produzir, né, se sentindo muito pressionado com as demandas. E aí, o que ele começa a utilizar? Né, de alguns recursos disfuncionais. E aí pode entrar o álcool, aí pode entrar outras substâncias, pode entrar medicação excessiva, comida e outras coisas. Né? Então, a pessoa começa a elencar, né, outras situações que possam manejar esse desconforto emocional, essa percepção que ele está tendo de como esse prejuízo, esse estresse está causando na vida dele. Pode passar. E quais são os transtornos mentais mais relacionados a esse estresse ocupacional? Tá? Então, é o transtorno por uso de substância, né, no qual o alcoolismo se enquadra, o transtorno depressivo maior, os transtornos de ansiedade, e aí também os ataques de pânico, transtornos do pânico, o TEPT, que é um transtorno de estresse pós-trauma,
E o burnout, mas o burnout, ele não é um transtorno mental, tá? O burnout é uma síndrome, inclusive o burnout, ele estava enquadrado ele era um transtorno relacionado ao estilo de vida, né? De 2022 para cá, o burnout, ele entrou uma nova classificação, né, na nossa CID-11, que vai entrar em vigor aqui no Brasil agora, e ele está sendo recolocado ali, né, numa categoria de transtornos relacionados ao trabalho. Então, a gente precisa ficar muito atento, né, porque hoje a gente tem uma nomenclatura, a gente tem uma sintomatologia que está muito caracterizada de que ela foi desenvolvida a partir de um adoecimento desse colaborador nesse ambiente laboral. E a gente vai falar um pouquinho do burnout também. Pode passar. Então, o alcoolismo, né? Por que a gente vai falar um pouquinho de cada uma desses transtornos? Né? Não é nem uma aula sobre transtornos mentais, mas nós acreditamos, né, nós da saúde mental, que divulgamos, né, como ter mais saúde mental, que a informação é muito importante. Né? Então, à medida que todos aqui, né, nós que estamos participando aqui dessa live, desse momento aqui de aprendizado, quando a gente consegue entender o que está acontecendo, né, o que um ambiente pode estar gerando, a gente pode estar mais atento também e perceber alguma desses sintomas nos nossos colegas de trabalho. Né? Isso já vai ajudar demais com que essa busca por ajuda possa ser antecipada. Tá? Então, assim, muitas vezes, né, o meu propósito aqui com vocês, né, e um dos meus propósitos é desmistificar essa questão da saúde mental, né? É trazer à tona esse assunto de saúde mental. A gente precisa ter ambientes onde a gente possa conversar sobre saúde mental, sobre sofrimento e adoecimento. Né? Porque quanto antes a gente busca ajuda, né? Ajuda profissional para isso, né? A gente melhora as relações dentro desse ambiente, a gente pode deixar de ter todas aquelas perdas lá que nós falamos, né? Tanto para as organizações quanto para os seus colaboradores de forma geral, né? Então, muitas vezes, o que a gente vê dentro das organizações, né? Os colaboradores se reúnem no final do dia, um dia na semana, um dia no mês, né? Para fazer um happy hour, para ir almoçar junto, para fazer encontros, e a gente vê que isso é muito positivo, né? Esse fortalecimento desse vínculo afetivo aí e dessas relações interpessoais. Mas eu não sei se algum de vocês já teve essa experiência, né, no ambiente de trabalho, mas às vezes começa a acontecer o seguinte, que aquele colaborador, né, que já está passando por esse processo de exaustão mental, né, desse estresse ocupacional, que já está ficando mais pesado, mais vulnerável ali para outras situações, ele começa a fazer um uso de álcool diferente, mesmo nos encontros, né? Aquela pessoa que bebia alguma coisa ali para confraternizar, tal. Não, ele começa a fazer um uso mais agressivo do álcool, né? Então, em quantidade, o tipo de bebida que ele usa, né? Nos eventos de final de ano, nas festas, a gente vê, né, que tem pessoas que passam um pouquinho do ponto ali às vezes e tem comportamentos, né, perda de controle desses comportamentos. Isso é muito, a gente precisa ficar atento a isso, né? Não esquecendo que a gente está confraternizando, mas a gente também está ali entre profissionais, né? A gente está confraternizando com pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho. Então, perder a mão totalmente, né, nas festinhas, talvez seja signifique algo sobre o nosso comportamento. Como é que a gente está lidando ali com aquela questão do álcool. Já num ponto, num grau um pouquinho maior, mais elevado do prejuízo do álcool, né, no ambiente de trabalho, a gente pode encontrar funcionários ali, colaboradores, que têm abstinência do álcool. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vou continuar aqui. Fechado meu microfone. Abriu? Tá, vou continuar aqui. Muitas vezes, o que a gente começa a perceber? Né? Aquele colaborador que fez uso de bebida de forma
pesada, né, na noite anterior, que ele chega em casa, ele está estressado, ele quer descansar, ele quer se aliviar, né, ele quer empurrar aquela tensão de lado, e muitas vezes ele faz o uso dessa bebida, inclusive acreditando que o uso da bebida vai ajudá-lo a adormecer. Né? Então, as pessoas têm feito muito uso de álcool na tentativa de conseguir dormir. A gente sabe que muitas vezes o álcool até ajuda, né, a pessoa a pegar no sono. Só que o álcool ele muda a estrutura do sono. Então, a qualidade do nosso sono fica muito comprometida com o álcool. Então, apesar dele conseguir dormir, né, no dia seguinte, ele vai sentir que ele está cansado. Ele dormiu, mas não foi suficiente. Ele não conseguiu descansar, porque o álcool ele tem esse potencial de mudar a arquitetura, a qualidade do nosso sono. Né? Então, pessoas que fizeram muito uso de álcool no dia anterior, como é que ele chega para trabalhar? Ele chega para trabalhar tenso, né? Ele chega com sintomas, muitas vezes, de abstinência. Irritabilidade, tremor, baixíssima concentração, né? A atenção dele está voltada para os estímulos do próprio corpo, porque ele está sentindo de forma física a falta daquela substância que é bebida, né? E em casos mais graves, a pessoa pode ter quadros de delírio, né? Que precisa ser internado por conta dessa abstinência, porque ali no ambiente de trabalho ele não pode beber. Né? Então, logo ele passa para esses quadros mais agravados, tá? Da abstinência do álcool. E a intoxicação, né? Funcionários que já estão num grau de comprometimento maior desse adoecimento mental aí, né? Através do uso dessa substância, que acabam bebendo, fazendo uso de álcool dentro, né, do próprio ambiente de trabalho. Pode passar. Os episódios depressivos, né? Então, o adoecimento no trabalho, né? O estresse ocupacional, ele pode desencadear depressão. Então, o estresse no trabalho, ele é um fator, né? É aquilo que a gente diz como fator desencadeador. Mas para a pessoa, de fato, abrir um quadro de transtorno mental, né? Um transtorno depressivo maior, né? Que é a depressão que a gente conhece hoje em dia, ele precisa de diversos fatores. Ele precisa daqueles fatores de personalidade que nós falamos e alguns outros fatores. Ele precisa de fatores genéticos, precisa de fatores ambientais, que pode estar aí esse estresse ocupacional, tá? Para que ele abra esse quadro de adoecimento mental, que ele possa chegar nesse quadro de transtornos depressivos. E como é que a gente pode identificar, né, em nós mesmos sintomas depressivos e também nos nossos colegas ali, né? Então, uma oscilação do humor, a pessoa que, né, ele chega para trabalhar com aquele gás, com aquela energia, mas no final do dia ele já está refém do próprio humor, né? Ele já está sem paciência, ele pode estar mais agressivo, ele pode estar distante, tá? Então, assim, oscilação no humor, alterações tanto no apetite quanto no sono, né? E pode ser para mais ou para menos. Pessoas que fazem, né, a regulação emocional através da alimentação, então começa a comer mais, aquela vontade de doce, o tempo todo precisando beliscar, né? A gente fala comportamento beliscador, e alteração no sono, ou aquela pessoa que começa a ter uma necessidade de sono maior, né? Ela dormiu a quantidade de horas que ela estava acostumada, mas isso não foi suficiente para repor, né, aquele cansaço. Dificuldades de concentração, e a gente sabe que quando a pessoa tem alguma alteração, né, na concentração, isso impacta diretamente na sua produtividade, na criatividade, né, e na forma também como ela começa a se perceber, como é que está o seu próprio desempenho. E a gente consegue perceber isso também, né, nas pessoas que estão próximas. A pessoa está sempre cansada, irritada e muitas vezes anedônica. Então, às vezes, ela não está entristecida ou irritada, mas é aquela pessoa que, por exemplo, era uma pessoa que sentia muito prazer em determinadas atividades, ela gostava, né, de conversar, de sair com o pessoal na hora do almoço, para confraternizar à noite, e ela passa a se isolar, ela não sente mais prazer nessas atividades. E às vezes, mesmo indo, ela não consegue aproveitar, então ela está mais anedônica. Tá? Pode passar. Você. Tomara que dê certo. Não está falando do laboratório? Ansiedade. Ah, da PSIM.
Ansiedade, né? Que é um outro sintoma que a gente vê muito dentro das organizações, né? Então, essa preocupação persistente, dificuldade de se concentrar. Então, me parece que os sintomas eles vão se repetindo, né? Essa irritabilidade, cansaço, alteração no sono, tensão, fadiga, são todos sintomas aí que pode percorrer todos esses sintomas, esses transtornos mentais. Pode passar. E aí, assim, a cereja do bolo, né, para a gente falar especificamente desse estresse ocupacional, seria o burnout, tá? Então, se a gente fosse pensar de fato numa definição do que é burnout, esse esgotamento profissional, o burnout seria uma síndrome resultante de um estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi manejado com sucesso, foi frustrado, né? Então, a pessoa começa a ter esse estresse crônico, né, dentro do ambiente de trabalho, e ele não consegue ultrapassar esses desafios, ele não consegue dar conta daquilo que está sendo colocado ali para ele, né? Então, ele começa a buscar formas dentro dele de compensar esse esgotamento, né, até que chega um momento que ele para, né, essa queima total aí completa, né, ele acaba exausto. Quais são os sintomas aí, os elementos da burnout, né? O colaborador começa a ter um sentimento de exaustão, tanto física quanto emocional, né? O esgotamento dos seus recursos. Ele começa a ter um distanciamento do trabalho, tá? Então, ele tem um sentimento negativo em relação ao trabalho, em relação aos seus colegas. E o seu senso de eficácia, né? Ele começa a se perceber de forma ineficaz. Ele tem baixa realização pessoal, né? Ou ele começa a sentir culpa porque ele não está dando conta daquelas atividades, tá? Ele começa a ter baixa produtividade, então ele começa a se perceber de forma incompleta, ineficaz, sem esse senso de realização. Pode passar. Esses sintomas conflitantes seria assim, né? Porque esses sintomas são muito parecidos, né? Tanto nos transtornos ansiosos, depressivos, nos transtornos de estresse pós-trauma e no burnout. E como é que a gente diferencia um transtorno do outro? E aí a gente já tem que ir em busca mesmo de uma avaliação profissional, tá? De um profissional qualificado para ele poder fazer um diagnóstico diferencial aí, se de fato essas questões estão relacionadas a esse estresse ocupacional ou se está relacionado a outras questões em outras áreas de vida. Pode passar. Então, vamos lá, né? Estratégias de prevenção, né? Então, o que as empresas, as organizações, né, podem fazer aí para melhorar esse ambiente organizacional e prevenir, né? Porque prevenção sempre é a melhor alternativa, né? Então, promover esse equilíbrio, né, entre altas demandas, né, para que o próprio colaborador possa fazer essa divisão, fazer esse limite, né, entre o seu momento de trabalho e foco na sua qualidade de vida e bem-estar. Tá? Então, uma adoção, né, com políticas de horário flexível, home office quando possível, né, e se home office, né, fazer aqueles sistemas de organização das atividades do trabalho para não ficar horas sem fim trabalhando, né? Uma comunicação mais aberta, criar canais de comunicação dentro da organização, né? Às vezes o próprio RH, às vezes setores de estilo de vida e bem-estar, ou mesmo algum colaborador, né, que possa fazer aí esse meio de campo, né, receber essas informações dos colaboradores para passar para a equipe, para os gestores, para que possa ser pensado em algo, né, em alguma melhoria para esse funcionário aí, esse colaborador. Aquela questão do reconhecimento e valorização, né, do seu colaborador, prevenção ao assédio e discriminação. A gente sabe muito que existe ainda hoje muita discriminação, né, e assédio dentro das organizações, né? O assédio moral é um dos fatores de incapacitação
né, desse colaborador, né, e isso não acontecendo pontualmente, isso precisa acontecer de forma frequente e numa intensidade muito grande, né? É um colaborador que é punido, ou recebe chacota o tempo todo, ou feedback de forma muito agressiva na frente de outros colaboradores. Então, existem muitas formas de assédio moral dentro das organizações e a gente precisa combater esse tipo de questão e também discriminação, tá? Investimento em ferramentas adequadas. Então, o funcionário, o colaborador, ele precisa ter os instrumentos adequados para ter um bom desempenho. Ele recebe altas demandas e, às vezes, ele não tem os instrumentos necessários para desenvolver aquele trabalho, tá? Então, isso precisa ser olhado, porque isso é um fator, né, que gera muito estresse. E também a capacitação dos líderes, né, e da equipe dos gestores, né? Então, treinar os líderes, né, para identificar esses sinais aí de esgotamento dos funcionários, todos esses sinais aí que a gente conversou, né, e ajudar nessa capacitação também da equipe é muito importante. Pode passar. Estou dando uma acelerada aqui, que estou vendo que fiquei muito tempo em algum assunto aqui, nós estamos já no nosso horário. Essa promoção, né, na melhoria da cultura da empresa, para permitir maior conexão, tá, entre os valores pessoais e profissionais, estabelecimento de metas realistas, metas alcançáveis, alinhadas, claras, incentivo ao feedback contínuo é muito importante, né, que tenha canais de feedback onde os seus colaboradores possam, né, dar feedbacks sobre seus gestores também ter esses canais de dar feedback, né, para esses colaboradores, promoção de um ambiente colaborativo, onde a equipe possa, né, se ajudar, né, desenvolver esse senso de pertencimento, e também criar momentos aí de interação fora do ambiente, né? Não deixar só para os próprios funcionários se organizarem de vez em quando para o almoço, a própria organização criar esses momentos, né, de encontro para os próprios funcionários. E uma outra questão que eu não coloquei aqui, que eu acho que é muito legal também, que a gente já tem visto em algumas empresas, é a própria organização, né, criar espaços dentro do próprio ambiente para que esse colaborador possa também conseguir olhar para essa questão da qualidade de vida, né? Então, assim, ter momentos de descanso ao período do dia, né, essas salas de descompressão, né, criar, por exemplo, ambientes, academias dentro do próprio ambiente de trabalho, isso em organizações maiores, né, onde tem um espaço físico propício para isso, mas existe um sistema que a gente chama de ganha-ganha-ganha, que todo mundo ganha, né, a organização, o cliente, o colaborador e as outras empresas, né, que são os sistemas de parceria, né, parcerias com clínicas de psicologia, né, onde tanto essas clínicas quanto o colaborador e as organizações promovem esse cuidado com a qualidade de vida do funcionário, né, empresas de autocuidado, né, onde a pessoa possa desfrutar aí de benefícios de autocuidado mesmo, né, cabelo, unha, atividades. Então, assim, esse sistema de promoção de bem-estar e qualidade de vida. Pode passar. Agora, falando um pouquinho também do papel dos colaboradores, para a gente não deixar tudo na alçada das organizações, né? Porque tudo é uma questão relacional, da forma, né, dos nossos traços de personalidade, do nosso perfil, do perfil dessa organização e da forma como isso tudo se relaciona, tá? Então, cada um de nós precisa do quê para prevenir, né, a nossa saúde mental? Esse autocuidado regular, cuidar do corpo, da alimentação, do sono, né, de ter limites claros aí, né, entre momentos de trabalho e momentos de descanso, de pausa, buscar apoio quando necessário, buscar apoio, gente, e precisa ser uma coisa que sim, é buscar apoio logo no início. Né? Quando começar a perceber alguma alteração na sua rotina, no seu dia a dia, na sua sensação de bem-estar, de pertencimento, na sua capacidade de produção, de execução das suas atividades, isso já precisa ser um sinal de alerta. Como a gente faz quando a gente está com um sintoma gástrico, a gente vai no médico, né? Às vezes a gente vai tomando um remedinho ali, mas
A dor apertou, a gente vai, né? O ideal é que a gente faça isso de forma antecipada, né? Que a gente previna, cuide disso, mas se chegou a um ponto onde a gente está percebendo esses sintomas, que a gente busque essa ajuda, porque quanto antes, né, o desfecho é melhor. Você não vai chegar num momento onde você precisa entrar num esgotamento mental, o seu adoecimento mental, né, foi elevado ali para uma outra categoria, né, e de que você precise se afastar desse ambiente de trabalho, porque isso é ruim para todos, tanto para a organização, né, que está perdendo ali um colaborador que é muito esforçado, muito capaz, muito talentoso, e para a própria pessoa, a sua própria autopercepção, tá? Estabelecer metas realistas, desenvolver habilidades emocionais, a exercitar no ambiente de trabalho empatia, cordialidade, respeito, ética, tá? E adaptação. Entender, né, que o ambiente de trabalho nem sempre é um ambiente controlável, né? E vão haver mudanças e desafios, né? E a gente precisa estar o tempo todo se adaptando a essas realidades, né? Ter essa flexibilidade de se ajustar também às mudanças dentro da organização. Além do mais, organizar seu ambiente de trabalho, né? Principalmente nesse trabalho home office, que a pessoa mistura, né, trabalho com casa, com filhos, com tudo, né? Focar na evolução, né, no desenvolvimento desse trabalho, confiança, praticar confiança, né? Autoconfiança e também confiança nos colegas, aprender a delegar, aprender a partilhar, aprender a pedir ajuda, né? Colaboração de outras pessoas, e compartilhar conhecimento, né? Existe uma coisa que a gente chama senso, né? Senso de bem-estar e de propósito, que é essa questão da gente poder compartilhar aquilo que a gente sabe. Pode passar. Eu encerro aqui a apresentação desse material que eu trouxe para vocês e estou aqui aberta para responder alguns questionamentos ou perguntas, se houver. Agradeço imensamente poder falar sobre saúde mental aqui com vocês. Bom, gente, eu acho que perguntas a gente pode fazer, não precisa escrever no chat, tá? Pode fazer diretamente para a Andrea. Oi, Andréia, eu tenho uma pergunta. Oi, É comum a gente ouvir que muitas pessoas, ao se aposentar, acabam desenvolvendo sintomas de depressão. Quais são os principais fatores para isso? E o que as pessoas podem fazer para melhorar essa fase da vida? Tá, isso é muito comum a gente ouvir, né? A pessoa deixou né? Se aposentou, é aquele momento de descanso ali, mas que logo em seguida a pessoa começou a apresentar algum adoecimento mental. Né? O que a gente precisa entender, né, que os transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, eles são multifatoriais. Então, não existe um fator causal, né? Então, parou de trabalhar, deprimiu, né? Existem fatores relacionados a isso. Então, assim, deixar de trabalhar pode ter sido o fator que desencadeou aquele episódio. E muitas vezes as pessoas que passam, né, por uma depressão após se aposentarem, são aquelas pessoas, né, no qual o trabalho tinha aquele significado, trazia um sentido para a vida daquela pessoa, né? A identidade dela foi muito construída e moldada diante daquele trabalho, né? É como nós falamos, né? Quando alguém pergunta, oi, quem é você? Quando a gente vai se apresentar, eu sou Andréia, psicóloga, né? A gente se coloca nesse papel, né, do trabalho que a gente ocupa. Então, muitas vezes, essa pessoa não conseguiu olhar para essas outras áreas da vida, né, da mesma forma, né, com a mesma intensidade, o mesmo valor que ela construiu a sua identidade ali, a sua relação com o trabalho. Então, isso é um fator que pode ser, né, um fator de vulnerabilidade para a abertura de questões relacionadas à depressão e também com relação aos rendimentos, né? Às vezes o rendimento da pessoa acaba ficando muito menor, né? Após ela se aposentar, e isso também a gente sabe que é um fator aí desencadeador para esse sofrimento mental.
André, como que a gente pode equilibrar as demandas de trabalho, vida pessoal, de forma que isso não comprometa, né, a saúde mental? Porque agora é tudo muito misturado, né? Principalmente no home office, as pessoas acabam ultrapassando o horário e misturando tudo. Então, como é que a gente tem algumas dicas, né, para a gente lidar com toda essa situação? Sim, sim, e a gente viveu isso na pele, né, com a pandemia, né, essa mistura da vida pessoal com o trabalho, né, me parece que aquele simbolismo que a gente tem, né, de entrar no serviço e sair, né, desse ambiente, tem um valor simbólico, né, eu estou chegando ao meu trabalho, eu estou saindo do meu trabalho, que com o home office não tem muito disso. Né? Você levanta, você pode já iniciar a atividade laboral ali, você não tem hora para terminar. Né? Então, é aqueles WhatsApp que chegam 9 horas da noite, 10 horas da noite, 6 horas da manhã. Parece que a gente perdeu um pouco, né, desse limite aí entre essa questão, né, do ambiente de fato laboral, das horas que a gente precisa se dedicar ao trabalho e dessas questões relacionadas à educação, né? Então, dicas, né, que eu posso trazer, assim, a gente precisa definir horários para trabalhar e descansar. Né? Parece utópico, mas a gente precisa ter essa rotina, precisa ter bem delimitado. Este período do tempo eu vou estar dedicada, focada aqui nas minhas questões de trabalho, né? Uma descompressão aí ao longo do dia, mas eu preciso ter tempo para cuidar das questões ao descanso. Né? Separar, se possível, o ambiente de trabalho e ambiente pessoal, né? No caso do home office. A gente ter um cantinho ali onde a gente possa estar fazendo essas atividades. Tá? Usar técnicas de gestão de tempo, isso pode ajudar bastante, né? Tipo Pomodoro, vou trabalhar aqui quando a gente está no home office, vou trabalhar, vou dar uma pausa, vou trabalhar, vou tomar. Agora é o meu almoço. Ter essa rotina como se fosse uma rotina diária quando a gente vai para o escritório, né? Para a organização, para a empresa. E também começar a estabelecer prioridades dentro da sua agenda, da sua rotina. Né? Porque senão tudo é importante, a gente sabe que tudo é importante, né? Mas nem tudo é prioridade. A gente precisa aprender a priorizar. Aquilo que de fato não posso deixar, é urgente, não posso deixar, né, para amanhã, para daqui a pouco, senão não, né, vai dar ruim, e aquilo que eu posso ir organizando e fazendo ao longo da semana. Tá? E negociar prazos realistas. Isso são dicas, né, para a gente tentar equilibrar e não comprometer a nossa saúde mental. Andréia, bom dia. Bom dia. Obrigado pela palestra, pela oportunidade. Eu sou do RH, de uma empresa aqui de Bragança, Infinity Cosméticos. Como abordar um colaborador com tempo de casa em uma situação de presenteísmo? Tá. Então, a gente já sabe que o presenteísmo, né, é um fator ali que pode estar relacionado a uma sintomatologia. Tá? Então, o que a gente vê muito hoje? Né? Nas relações de trabalho, antigamente, um colaborador ficava, em média, de 6 a 7 anos dentro de uma organização. E essa geração nova aí, que a gente tem, a geração Z, a gente percebe que a média, né, de estabilidade ali dentro do trabalho é de 6 a 7 meses. Né? Então, a rotatividade dessa pessoa no trabalho é muito grande e também para as empresas. Então, a gente entende que essa forma, né, relacional aí com o trabalho também mudou. Agora, o presenteísmo, ele pode estar relacionado a essa questão, né, da dificuldade de ter essa resiliência, né, da pessoa ter essa resiliência com os desafios do trabalho, né, de tentar se adaptar, se moldar, buscar aquela maestria que a gente falou, né, aprender novas habilidades para poder lidar com aqueles desafios, né? Então, pode ter a ver com isso, essa dificuldade que a pessoa tem. Então, ela vai para o trabalho, mas ela está ali, né, sem conseguir desempenhar aquelas funções, né, e também sem saber como é que ele faz para melhorar. Então, ele vai, mas ele não está muito envolvido com aquilo. Né? Ele vai, talvez, por uma questão que está muito relacionada a essa questão de remuneração.
Né? A questão de remuneração é um fator que é muito importante para ele ali naquele momento, que é diferente daquela relação com o significado que aquele trabalho traz para a vida daquele colaborador. Mas também pode ser uma questão que pode estar aparecendo como um sintoma de fato, né? Um sintoma que a pessoa está, né, neste processo de adoecimento, nesse estresse ocupacional, e ela já não tem mais força, ela não tem mais criatividade, ela já não tem mais recursos para lidar com aqueles desafios, manejar aquilo de forma eficaz. Ok, obrigada. Bom dia, Andreia. Bom dia. Uma pergunta: como podemos falar sobre saúde mental no trabalho sem medo de ser julgado ou até prejudicado? Isso é uma questão, né? Assim, a gente, mais uma vez, né, a gente precisa trazer esse assunto da saúde mental para as pautas, porque as organizações, elas precisam ter muito claras que elas são responsáveis pela saúde mental do seu colaborador. Né? Assim, o colaborador ter que cobrar isso da organização já está completamente fora, né? Já é disfuncional essa relação. Então, assim, quando a gente pensa, né, como eu posso fazer algo que não seja, que eu não seja julgado ou prejudicado por estar falando sobre uma condição que faz parte das relações dentro do trabalho, né? Então, assim, desenvolver recursos para que os funcionários possam falar sobre saúde mental é imprescindível, é urgente, né? Agora, quando você está dentro de uma organização onde isso é tratado como tabu, isso é tratado como algo... Você olha para aquele colaborador e diz, ele não, aquele ali não está com a gente, não é do time. Está sempre cansado, está sempre doente, está sempre faltando. Né? Ele é mais julgado, de fato, do que, de fato, ele recebe um olhar, aquele olhar do que, de fato, está acontecendo. Né? Então, essa preocupação é válida quando você traz isso. Né? Agora, o que a gente tem que entender? Né? Que como colaboradores, como pessoas, né, a gente precisa desenvolver, né, seja dentro das corporações, né, ou na nossa vida diária, esse limiar de poder cuidar da nossa saúde mental e falar sobre isso e identificar esses estressores. Porque, assim, se a gente vai ser julgado ou não, a gente não tem esse controle. Né? Agora, prejudicado é uma outra situação. Então, o que a gente pode pensar? Né? Dentro dessas organizações onde isso é mais velado, né? Não tem essa abertura, então a gente pode pensar numa pessoa que a gente possa conversar sobre isso, que você confie, ou se existe um RH dentro dessa empresa que cuide dessa saúde mental, um setor de estilo de vida. Né? Se não há, são corporações pequenas ali, tentar o melhor dia e horário para conversar com aquele gestor, né? Que ele possa escutar isso de forma mais tranquila ali, possa receber isso, né, de forma mais receptiva, não em momentos de grande estresse, grandes discussões ali, né, aquele momento que está todo mundo ali com os ânimos elevados, discutindo os processos. Talvez esse não seja o melhor momento para trazer à tona essa pauta. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trazer, não deva trazer, a gente precisa trazer, porque deixar isso ir passando é um processo que a gente já sabe onde vai desembocar, né? Que é num burnout, e o burnout muitas vezes pode levar a quadros de transtornos mentais, principalmente quadros depressivos. Muito obrigada. Parabéns, André, pela apresentação. Eu tenho uma dúvida aqui. A gente está vivendo aí um ambiente, né, de muita mudança, muitas transformações, muita necessidade de você estar se atualizando, né? E isso acho que muita inconstância, né? E acho que isso pode, né, gerar, né, proporcionar gatilhos de estresse. Eu queria a sua opinião de como lidar, né, um pouco melhor com esse ambiente, né, extremamente desafiador, né, que a gente tem nas organizações, na vida pessoal, né, ao orientar um filho, né, nesse ambiente aí, né, de muita inconstância. Muito obrigado. E é isso mesmo, né, Kleber? A gente está vivendo esse
gatilho para os estressores em todos os nossos ambientes, né? Porque a gente precisa se superar como pai, como mãe, como amigo, como esposa, como, né, colaborador. E a gente, dependendo também, né, dos nossos traços de personalidade, a gente vai estar sempre em busca, a gente vai estar sempre com aquela sensação de que não está sendo suficiente, tanto para desenvolver as nossas atividades, né, com aquilo que a empresa, a organização, as outras pessoas esperam, né, da gente, esperam de nós. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que têm estratégias hipercompensadoras, que a gente chama, né? Então, são aqueles funcionários, gestores, né, que estão sempre sob muita pressão, né? A gente sabe que os líderes e os gestores, eles também têm esse nível de estresse altíssimo, porque eles estão sendo confrontados ali, pressionados, né, por uma outra, né, categoria ali de pressão, e ele tem uma equipe grande ali para gerenciar. Então, muitas vezes, eles se perdem nessa questão dessa autopercepção. Será que, de fato, sou eu que não tenho essa competência necessária? Será que sou eu que não sei o suficiente para fazer o meu trabalho, desenvolver a minha equipe, né, conseguir fazer essas entregas? Então, ele está sempre em busca de treinamento, ele está sempre em busca de novos cursos. Então, assim, o final de semana passou a ser para ele fazer congresso, curso, está sempre, né, nas rodas, ele está sempre conversando sobre trabalho, porque ele acha que ele está sempre ficando para trás, né? Ele tá inconsistente ali com aquilo que o mercado está pedindo. Né? E eu acho que a gente vai precisar ter uma reestrutura disso, né? Os mercados estão hiper exigentes, sem nessa pressão de tempo, da velocidade das coisas. A internet também facilitou, mas propiciou muito disso, né? A gente tem uma avalanche de informações, né? Informações rasas, né, que a gente tem acesso o tempo todo. Então, por um lado, a gente tem pessoas que são expert em informações rasas e tem, por outro lado, aquelas pessoas que têm aquele perfil de achar que está o tempo todo, né, nessa falta. E a gente começar a olhar, né, se olhar de fato, né, olhar para essas questões, olhar para esse trabalho, como é que eu me relaciono com esse ambiente de trabalho? É um ambiente de trabalho que traz sentido para a minha vida? É claro que sim, eu preciso desse trabalho como remuneração, qualificação de vida, bem-estar, né, para mim, para minha família, para as pessoas que me cercam, mas eu preciso entender se eu tenho perfil para estar dentro desse tipo de organização. E se eu tenho, ou se eu não tenho, e eu quero desenvolver habilidades, né, sociais, que é aquilo que a gente chama habilidades de comunicação assertiva, não, nem tão passiva, nem tão agressiva, habilidades de como fazer pedido, de como dar ordens para esses colaboradores, porque o líder, ele também fica nesse lugar, né? Ele precisa fazer aquela pressão, ele precisa dar demandas, né, chamar o funcionário ali, né, voltar para o centro da terra ali, para poder dar conta daquelas coisas, mas às vezes falta um pouco dessa habilidade de fazer essas coisas, que eu acho que hoje é uma coisa que a gente está olhando muito, mas ainda a gente tem muito déficit. Então, na verdade, talvez não falte tanta qualificação técnica para desenvolver essas questões no trabalho, mas essa questão dessa qualificação para lidar com as pessoas, né? Dessa gestão de pessoas, da minha autogestão, como eu lido com esses estressores no meu dia a dia, né? Como é que eu entro, onde que está a minha salinha de descompressão, né? Ali eu consigo aliviar meu estresse numa atividade física, eu consigo ter momento de vida de qualidade e de bem-estar com a família, eu consigo chegar em casa e aproveitar ali, né? Nem que seja 20 minutos com os meus filhos, né? Porque não é a quantidade de tempo em si, mas é a qualidade daquele tempo que a gente está ali. Então, buscar fazer essas coisas fora do ambiente de trabalho, para no ambiente de trabalho, eu conseguir ter foco e atenção, concentração naquilo que eu estou fazendo. Né? Porque senão eu quero dar conta de milhares de demandas, né? Todas no mesmo momento, e eu não consigo ser efetivo ou eficaz naquilo que eu preciso. Né? Então, assim, olhar para as nossas demandas é muito importante. Né? Ter essa autocompaixão, eu digo às vezes, né? Não se julgar tanto, não se cobrar tanto. Né? Nós somos falhos, de fato, a gente está sempre buscando melhorar. E ter esse momento onde a gente pode olhar para essas coisas e, de forma realista, verificar, tá, sou eu que não tenho essa capacitação, essa qualificação para desempenhar bem essas funções, eu posso fazer uma qualificação, eu quero, eu gostaria, né? Eu tenho tempo para isso, estão me dando, né, ferramentas para que eu faça isso, ok, para que as nossas escolhas
possam ser escolhas livres, que as nossas tomadas de decisão não sejam pautadas pela depressão, pelo medo, pela ansiedade, pelo estresse. Bom, pessoal, devido ao avanço do tempo, aí a gente vai ter que encerrar as perguntas para a Andréia, né? Mas, Andréia, nós agradecemos muito a excelente apresentação, agregou muitíssimo para todos nós, foi realmente muito boa. Eu que agradeço. E nós sabemos também, né, que algo que contribui bastante para a saúde mental é a saúde financeira, né? Então, ter segurança, ter tranquilidade, certeza de que nós vamos conseguir realizar os nossos sonhos, né, e viver bem, principalmente no pós-carreira, também é fundamental. Então, a Inovar, ela é especialista em ajudar as pessoas nessa questão. Os nossos planos de previdência, elas começam com parcelas pequenas, né? A partir de R$ 50 por mês, já é possível contratar um plano de previdência aqui na Inovar, né? E começar, assim, um futuro tranquilo. Nós costumamos brincar até que os R$ 50 é menos que o valor de uma pizza no final de semana, né? Inclusive até a Andréia, né? Já nossa palestrante convidada de hoje já garante o futuro dela com a Inovar, né? Então, vocês também estão convidados, né, a entrar em contato conosco através dos meios que aparecem aqui na tela, e nós teremos imenso prazer em auxiliar a montar o seu futuro tranquilo, né? Então, nós agradecemos a presença de todos, né? Ficaremos à disposição mais alguns minutinhos aqui, caso alguém deseje tirar alguma dúvida sobre o plano de previdência, deseja saber como funciona, ou mesmo solicitar algum contato nosso. Aqui nós temos o chat, né? A gente tem bastante elogio aqui, viu, Andréia? Eu agradeço, né? Se ficou alguma dúvida, alguém quiser tirar alguma, né, fazer perguntas, pode me encontrar ali nas minhas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar, né, e contribuir. De fato, essa questão, né, da nossa segurança financeira é um predisponente tanto de saúde quanto de adoecimento. Então, cuidar dos fatores relacionados às nossas finanças é muitíssimo importante. A gente sabe que a dificuldade financeira, né, ela é um dos fatores, né, estressores de maior comprometimento, né, tanto de saúde mental quanto na dificuldade e na vida das relações interpessoais aí de forma geral, dos relacionamentos afetivos. Então, cuidar da segurança financeira é muito, muito importante. Alguém tem mais alguma dúvida, algum ponto que gostaria de mencionar? Bom, então acho que podemos encerrar, né? Agradecendo a presença de todos. Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Um excelente dia para você e para todos que acompanharam a nossa live.